Ok, vamos à lição número 10, a parte de quinta-feira, falando sobre uma herança espiritual ou um legado espiritual. O ser humano, vencido pelo pecado, pode até conquistar assim coisas de forma honesta e acumular bens honestamente. O problema começa quando nós temos que repartir o que nós temos com aqueles que estão ao nosso redor. Aí as pessoas começam a pensar direito e começam a dizer assim: puxa, eu malhei tanto nessa vida, suei para conquistar, agora vou ter que dar de mão beijada para os outros. Então, geralmente, existe uma pontinha de egoísmo quando a pessoa pensa em repartir aquilo que acumulou. É a natureza humana, não tem jeito, tá? A natureza humana só pensa em acumular, guardar, ostentar, ter poder. Por isso, existem tantas pessoas que são acumuladores. E aqueles que têm ambição, aqueles que têm assim a cobiça, são aqueles que guardam mais as coisas. E a ganância? A ganância é você sempre querer ter mais do que os outros. Então, a pessoa gananciosa, ela não se contenta. Ela está sempre querendo ter mais do que os outros. Tá? O grande imperador Constantino Magno tinha um general que chamava Ablávio. Ablávio era louco por riqueza. Ele não podia ver assim, um local que tivesse riqueza que ele já ia conquistar. Ele era maluco. Um dia o Constantino estava com ele na praia, estava uma guarnição de soldados, e ele disse: Ablávio, se você já pensou que você tem uma doença assim, muito crônica, que é tentar acumular riqueza? Ablávio brilhou os olhos e disse: imperador, eu gosto de riqueza. Então o imperador Constantino fez um triângulo, um retângulo na praia assim, e disse: ó, isso aqui, Ablávio, representa a sepultura. Você quer saber de uma coisa? Tudo que você acumulou, você não vai levar nada para o lugar onde você vai ser depositado. Se você for enterrado, hein? Parece que o Constantino estava dizendo um prognóstico, uma profecia sobre aquele homem chamado Ablávio. Numa das guerras, Ablávio foi capturado, foi morto, seu corpo foi feito em pedaços, não deu nem para enterrar nem um pedaço de Ablávio. Era um homem assim que queria só para si. Não reconhecia aquilo que ele havia conquistado. Por isso que a ambição desmedida, por isso que a cobiça, a ganância é tão perigosa. Por isso Deus nos orienta. Como mordomos, nós temos que pensar no amanhã. E pensando no amanhã, nós iremos repartir de forma adequada aquilo que nós estamos tendo em vida, para que nós possamos então colocar, direcionar de forma correta. Um pastor, até um grande pastor da Igreja Batista, ele recebeu uma herança e quando ele estava para morrer, ele repartiu para os 2 filhos. E disse: filhos, eu eduquei vocês no ministério, os 2 eram pastores. E então aquele grande missionário disse: olha, filho, tudo que eu dei para vocês em dinheiro não representa nada se vocês não tiverem Deus no coração. Se vocês tiverem Deus no coração, se vocês não tiverem nada, serão ricos da mesma forma. Se vocês não tiverem Deus, tudo que eu deixei para vocês não vai valer de nada. Vocês vão acabar com isso como se fosse um sopro, um vento. E foi uma grande verdade. Aquele pastor deixou os 2 filhos encaminhados. A grande herança espiritual foi o ensinamento que ele deixou para os seus filhos. Por isso, a pergunta número 5 da lição 10 diz assim: descubra nos textos a seguir, Salmo 24, Hebreus 3, verso 4, Salmo 50, 10, Gênesis 14, 19 e Colossenses 1, 15, 17. Descubra nesses textos qual o ponto comum entre eles e como isso pode nos fazer repensar a forma de distribuirmos as bênçãos de Deus. Vamos aos textos? Primeiro texto, Salmo 24, verso 1. O salmista ele declara: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Grande conceito do salmista Davi. Eu não tenho nada, Deus é dono de tudo. Hebreus 3, verso 4, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas, vou ler de novo. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Deus é o grande construtor da nossa casa, da nossa família. Deus sabe quantos tijolos tem em nossa casa. Deus sabe quanto dinheiro você tem no banco. Deus conhece tudo a nosso respeito. Quem edificou a casa é um construtor, mas quem fez tudo foi Deus. Livro de Salmo 50, verso 10, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares das montanhas, diz ali o salmista. Ele reconhecendo que Deus é o dono de todas as coisas. Por isso, não adianta a pessoa falar assim: eu tenho 2.000 cabeças de gado. É de Deus. Gênesis 14, 19, e abençoou, o Melquisedeque abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra.
Melquisedeque abençoou Abraão e disse: bendito és tu, Abraão. Você é bendito pelo Deus que fez o céu e a terra. Então, reconhecendo a soberania divina. Colossenses 1, 15 a 17, o apóstolo Paulo escreveu: o qual é imagem do Deus invisível, Jesus, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, dominações, sejam principados. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O apóstolo Paulo dizendo que Jesus Cristo é o grande primogênito, ele é o criador de tudo. E ele ele existe antes de todas as coisas. Então, a grande pergunta é, nesses textos, qual é o ponto comum entre eles? E se isso nos faz repensar como distribuir as bênçãos que Deus nos dá. Resposta: o ponto comum nesses versos é que Deus é o Criador e o dono de tudo. Esse é o ponto comum. Isso deve mudar nossa forma de visualizar o que temos em mão e distribuir de forma adequada. Ou seja, eu tenho, mas se alguém precisar, eu preciso ter assim a humildade de repartir, porque não é somente meu, é de Deus aquilo que Ele me deu. Né? Então, quem é um administrador, quem é gerente, quem é mordomo, tem responsabilidades dadas pelo dono, que confiou ao seu encarregado, assim, o gerenciamento dos seus bens e o cuidado com tudo que está sobre a sua responsabilidade. Por isso, ou seja, quando fazemos tudo conforme a vontade divina, nós estaremos ajuntando tesouros no céu. Isso é muito importante. E isso contará muito diante de Deus. Como mordomo, devemos dar para Deus nosso tempo, nossos talentos, nosso tesouro e nosso templo, que é o nosso corpo. Se a pessoa faz uma oferta ou uma doação, enquanto está bem de saúde, ele já pode ver os resultados nesta vida. Se ele ajuda uma família, se ele faz uma oferta para algum benefício da igreja, algum programa da igreja, ele já vai ver os resultados ali. Por isso, o bom mordomo é aquele que ordena tudo. Assim, quando ele deixar essa terra, os familiares não vão brigar, porque vão imitar assim aquela vida que a pessoa teve, ordenada, seguindo a vontade divina. O pai que separa a oferta direitinho, o pai que separa o dízimo, o filho vai vendo as bênçãos de Deus. Então aquele filho vai copiar o pai, vai imitar. Puxa, meu pai sempre foi abençoado, porque ele sempre separou o dízimo, ele sempre colocou Deus em primeiro lugar. Então os filhos começam a captar e tem então depois uma continuidade na vida devocional e religiosa do filho. Tá? Isso mostra que a pessoa que pensa na família, pensa no próximo, pensa na causa de Deus, ela é uma pessoa convertida, abençoada, transformada, tem o coração transformado, porque o egoísmo já saiu da vida dessa pessoa. Ellen White escreveu no livro Conselho para a Mordomia, na página 258, ela escreveu o seguinte: devem todos levar ao Senhor uma oferta agradável, pois ao dar para a sua obra, estarão ajuntando para si tesouros no céu. Às vezes a gente dá o que sobra. Um pastor foi visitar uma família e tinha lá uma moça que ela não estava querendo mais da igreja, e tinha também, o pai dela não estava querendo mais dar dízimo nem oferta. Aí o pastor terminou de tomar o suco, a moça chegou, o pastor tinha um restinho, disse para a moça: Patrícia, quer tomar esse suco assim, aqui? Ela olhou e disse: que é isso, pastor? Vai me dar o resto do seu copo que o senhor bebeu? O senhor me respeita. Disse: não, filha, eu só queria dizer a vocês que quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, a gente está dando para Deus o resto. Então você, por exemplo, não está indo mais na igreja, minha querida. Isso quer dizer que você quer gozar aquilo que o mundo vai te oferecer, e depois, quando você estiver bem velhinha, gasta pela vida, doente, aí você então volta para Deus. Você está dando o resto para Deus. Mesma coisa do Senhor, meu irmão. Você está assim querendo dar para Deus só o resto. Deus está assim pedindo ao Senhor alguma coisa que o Senhor dê de coração para tirar o egoísmo da nossa vida. A família aprendeu a lição. Resolveu a moça voltar para a igreja e o pai resolveu então a voltar a ser um dizimista fiel. Dizem que o Mar Morto, no Oriente, recebe esse nome pelo fato de que ele somente recebe as águas que vêm das montanhas. O Mar Morto não cede sua água para ninguém. Ele tem uma quantidade de salinidade acima do normal. É tanto sal que ele tem que se você mergulhar no Mar Morto, você não afunda, você fica boiando. Tamanha a quantidade de sal. Em consequência, não tem nem uma vida ali no Mar Morto. Por isso o nome dele é Mar Morto. Ele concentra tudo. Ele não distribui.
Quando um lago, quando um mar distribui as suas águas, ele vai oferecer para outros lugares ali a sua água, vai fertilizar ali as plantações, a terra, ele se torna útil. Por isso que o Mar Morto, ele é concentrador, ele não distribui para ninguém. O cristão não pode ser concentrador de bênçãos sem, assim, dar para os outros. Por isso Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Ou seja, o cristão tem que ter uma porta por onde entra as bênçãos e uma janela por onde saem as bênçãos para abençoar outras pessoas. Por isso Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Vou te abençoar, mas seja uma bênção para os outros também. Tá? Por isso, alguém escreveu o seguinte, não é engraçado que quando nós vamos na igreja e damos R$50 de oferta, parece tanto dinheiro, o dinheiro parece tão alto o valor, R$50 de oferta, mas quando nós vamos ao shopping, R$50 não é nada, vale nada R$50. Um lanche é R$50. A pessoa, numa praça de alimentação, ele gasta R$200 brincando. E se foram 5 pessoas, é quase R$300. Ele pede um prato ali, daqui a pouco ele viu, o que é isso? R$300? Rapidinho a pessoa gasta o dinheiro. Mas quando a pessoa vai dar R$50 na igreja, parece que é o fim do mundo, dar R$50 para a causa do Senhor. Por isso, a herança que nós temos que deixar é uma herança sem egoísmo, é uma herança de boa vontade, doando para a causa do Senhor. Um pensamento de bondade diz assim, a caridade, ela dá e produz para si mesmo riqueza. A cobiça, ela toma e continua pobre. A caridade dá e continua rica. A cobiça, ela toma e continua pobre. Então, devemos deixar a cobiça de lado e termos bondade em nosso coração. Essa é a herança que Deus quer que nós tenhamos, uma herança espiritual e deixemos para as pessoas. Estamos falando sobre aposentadoria, retribuição, depois da vida trabalhada, a retribuição que nós temos é um descanso, tem que ter qualidade de vida, mas tem que ter também amor no coração pelo próximo, pela causa do Senhor. Tá? E quando a pessoa pensar que está na aposentadoria, deve pensar em repartir os seus bens, em fazer um testamento. Vamos estudar isso em uma das lições, tá? Mas é importante que a pessoa tenha esse desprendimento para não se apegar aos bens dessa terra. Porque senão, na hora que ele falecer, na hora que ele descansar, a briga na família vai ser certa, tá? Os filhos, os netos, aqueles que acham que têm direito, vão fazer uma verdadeira batalha pelos bens da pessoa que descansou. Deus abençoe a todos. Que haja uma bênção em cada coração e na compreensão dessa lição. Obrigado, Senhor, pela instrução, que possamos ter, assim, para a nossa vida, uma herança espiritual, que o Senhor tire de nós o egoísmo e coloque a bondade em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz quinta-feira e vamos para a luta, que a semana está terminando. Deus abençoe a todos. Amém.